Oi, pessoal. Estou aqui hoje com duas feras, um advogado, Dr. Stuart Rocha, advogado criminal, fera na área, e com o Dr. Elde Lobo, psiquiatra forense, também outra fera na área. Doutor, tudo bem? Estamos aqui para discutir hoje sobre a resolução 487, de 15 de fevereiro de 2023, que trata sobre a saúde mental do sistema penal em geral, né? Muito obrigado, senhor Misael. Uma honra estar aqui contigo, com o Dr. Stuart, para falarmos sobre esse assunto tão importante que muda a história, pelo menos no meu entendimento, né? Curioso para saber o que o Dr. Stuart vai falar, que muda bastante as questões da valorização da saúde da doença mental no sistema jurídico criminal brasileiro. Dr. Stuart? Olá a todos. Enorme satisfação pelo convite, por poder estar aqui com vocês aqui, conversando um pouco, né, dialogando um pouco sobre essa nova resolução aí do Conselho Nacional de Justiça, que trata sobre essa nova política, né, de desinstitucionalização, né, das instituições aí de saúde mental. Na verdade, a gente queria saber o impacto disso na sociedade, no sistema penal e prisional. O que isso impacta na nossa vida, primeiramente, né? Na vida do cidadão. Se realmente o que diz aqui é um desencarceramento, né, do sistema hoje, ou se é só um mito, a gente está lendo e interpretando de outra maneira. Eu acho assim que a minha interpretação que ainda depende de um refino, de algumas complementações e de alguns esclarecimentos a serem registrados para que isso funcione da melhor maneira possível. Em relação ao impacto na sociedade, a minha leitura preliminar, neste primeiro momento, é que, como tem aplicação em várias fases do sistema penal, por exemplo, uma audiência de custódia. Enquanto cidadão, é muito importante que o indivíduo que vai para essa etapa que apresenta um adoecimento mental, que é incluído a dependência química, que repercuta no modo como ele vai prestar depoimento ou não para a autoridade, eu entendo que se está adoecido, é absolutamente legítimo que ele responda, ela responda só depois de estar minimamente tratado, para que a justiça seja ainda mais legítima. E lá no outro extremo, da finalização dos hospitais, dos chamados manicômios judiciários, o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, a extinção deles traz uma preocupação grande pelo fato de que existe uma quantidade de indivíduos que apresentaram problema com a justiça em função de adoecimentos mentais graves, não curáveis no primeiro momento, e que de fato precisam ficar reclusos por um determinado período até vencerem a sua periculosidade. Então, a preocupação, enquanto sociedade, é de nós termos uma saída de indivíduos que estão cumprindo as chamadas medidas de segurança nos hospitais de custódia psiquiátrico, e eles não receberem nenhum tratamento adequado fora dali, e também estarem na sociedade expondo a eles mesmos a risco, como por exemplo ao risco de suicídio, e expondo também aos familiares, isto se ainda permanecem com a característica da periculosidade. Dr. Stuart, qual é o seu ponto de vista? Bom, realmente essa resolução ela foi muito festejada, né, assim que publicada pelos juristas ali, pelos penalistas que cuidam, que visam as questões humanitárias, né, os direitos humanos da pessoa presa. Porque foi entendido que ali que essa resolução trouxe algumas novidades, algumas inovações que há muito tempo estava se querendo. Acontece que, na ordem prática da coisa, eu visualizo também com muita preocupação. Compartilho da preocupação do doutor, compartilho da preocupação da professora Janaína Pascoal, se não me engano. Sim. Ela também traz essa mesma preocupação no sentido de que, bom, primeiramente a gente tem que entender que desencarcerando essas pessoas, ou tirando essas pessoas desses hospitais, né, eu nem sei se o termo correto ainda a se utilizar é os famosos manicômios, né, hospitais psiquiátricos,
tirando essas pessoas dali e levando para o hospital geral, né, que é o que institui esse regulamento agora, nós temos que entender que ali no hospital geral há de se haver uma estrutura para se comportar isso. E eu entendo que hoje nós não temos estrutura sequer, né, a rede de saúde de atenção básica não tem essa estrutura sequer para dar esse tratamento ambulatorial a essas pessoas. Há pessoas que têm transtornos mentais e que não estão na prática de nenhum delito, né, de um ato que é considerado delito. Então já não há uma estrutura suficiente para as famílias serem socorridas quando alguém com um transtorno precisa de uma atenção médica ali. Já não há essa atenção, não há essa estrutura toda. E eu imagino que vai gerar uma certa sobrecarga no sistema. Porque, veja, como que você coloca nesse mesmo ambiente, né, como que se vai estruturar isso? Isso tem que ser muito bem pensado. Nesse mesmo ambiente, colocar pessoas que estão ali buscando um tratamento regular, né, o cidadão comum, e outras pessoas que têm algum transtorno mental, estão ali necessitando de alguma atenção médica, e uma outra pessoa que está nessa condição também necessitando de uma atenção médica, mas talvez tenha cometido um ato infracional ou algum delito, né, ou já esteja até mesmo cumprindo pena, já esteja sentenciado. É um assunto realmente muito delicado que tem que ser bem pensado, tem que ser estudado. Com a vigência dessa resolução agora, temos preocupações, sim. Inclusive, eles vão soltar uma cartilha, né, para orientar o sistema judiciário de como proceder nesses casos aqui. Isso, exatamente. Após a publicação dessa resolução, aí no dia 15 de fevereiro, ela deve entrar em vigência, né, entrar em vigor essa resolução 90 dias após. Vai dar mais ou menos dia 15 de junho ali. Então, a partir dali que ela vai estar em vigor. A partir desse prazo aí, dessa data, vai se ter um prazo aí de 6 meses, né, de 180 dias, para ser editado, para ser publicado esse manual, né, de como que vai ser instrumentalizado, como que deve ser instrumentalizado isso. O importante constar aqui é que resoluções do CNJ, elas têm caráter, elas têm força de lei, né, elas têm força cogente. Então, assim, ela vincula, né, o Poder Judiciário à sua observância. Então, assim, esse manual que vai sair dali para 180 dias após o dia, a contar a partir do dia 15 de junho, mais ou menos, esse manual deve trazer essas instruções, esses procedimentos de como o magistrado, como vai agir nessas situações, como que o poder público vai agir. Doutor Stuart, é muito importante isso aí que o senhor falou, porque a maioria das pessoas, inclusive eu, não tinha essa noção tão clara que o senhor trouxe, de que o CNJ produz, automaticamente ganha nível de força de uma lei. Então nós temos a lei que regula a internação psiquiátrica no Brasil, que é a Lei 10.216. Então minha pergunta para o senhor é o seguinte, a Lei 10.216 que regula a internação, ela tem essa mesma força, ou o contrário, né? Essa regulamentação aqui do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, passa a ter a mesma força dela, mas qual é a comparação de força, hierarquicamente falando, ou de hierarquia, em relação à Constituição Federal, ao Código Penal, ao Código de Processo Penal? Tá. Lá nas aulas básicas, na Academia Básica do Direito, né, a gente tem uma disciplina ali que a gente coloca ali a teoria geral do direito e coloca a pirâmide, né, base de pirâmide de Hans Kelsen, que coloca como hierarquicamente superior às leis ordinárias, leis complementares e leis ordinárias, estaria a Constituição Federal. Né? Na Constituição Federal estão prescritos, né, alguns direitos básicos e sociais do cidadão, e abaixo dele ali viria as leis complementares, leis ordinárias, né, os regramentos, e também é importante salientar para vocês que os tratados internacionais, né, a depender de como eles forem promulgados, eles têm força de emenda constitucional, né, a depender da matéria. Então, assim, essa resolução, né,
nesse termo que a gente está utilizando aqui de hierarquia, ela não vai sobrepor a lei 10.216, tá? Mas ela vem para complementar, até porque ela não em nada contrapõe, tá? Ela vem ali para complementar o que tem na lei. O que na verdade traz um certo avanço, né, do ponto de vista, eu acredito que do ponto de vista médico, o doutor vai poder dizer melhor que eu, é a diferenciação lá em relação ao Código Penal. O Código Penal lá de 1984 estabelecia como medidas de segurança, né, preferencialmente a internação, né, e tratamento ambulatorial. A internação, quando a pessoa cometesse um delito que fosse apenado com reclusão, e o tratamento ambulatorial quando fosse de detenção. Bom, o CNJ, com essa resolução que veio mudando isso, né, já vem mudando. Então, assim, essa resolução ela trouxe o entendimento de que a internação, ela na verdade, não é para ser utilizada, né? O preferencial que o magistrado deve sentenciar ou deve colocar para a pessoa ali é o tratamento ambulatorial mesmo. Mas isso não vai eu lendo leigamente aqui, pelo que eu entendi, isso não vai banalizar as audiências de custódia. Então quer dizer que se eu for preso roubando alguma coisa ou traficando e falar que eu tenho algum problema de saúde mental, automaticamente o juiz, ou não, pode suspender aquilo e mandar eu para um tratamento num CAPS? Posso? Por favor, doutor, por favor. Assim, na verdade, a audiência de custódia, ela, assim como eu disse acerca dos tratados, agora há pouco, internacionais, a audiência de custódia ela foi trazida por ordenamento brasileiro através de um tratado, né, internacional de direitos humanos ali. E ela foi instituída, se eu não me engano, pela resolução 213 do CNJ, que instituiu que toda pessoa achada presa em flagrante, né, tem que ser levada ao juízo em até 24 horas, né, para que seja verificada, né, as condições desse flagrante, para que seja verificada não é a matéria em si do delito, mas para que seja verificada a legalidade do flagrante em si, para ver se a pessoa não sofreu algum abuso, alguma tortura, algo nesse sentido. Bom, na audiência de custódia, ali nessa resolução 213, já consta ali o procedimento, como tem que ser feito, né, o que tem que ser feito, o que pode e o que não pode ser feito ali. Com essa nova resolução aqui, que foi publicada, que nós estamos conversando sobre ela, o que acontece? Ela traz um procedimento que se a pessoa que for achada em flagrante, né, quando for apresentada na audiência de custódia à autoridade judicial, o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai ter que ser submetida a uma comissão interdisciplinar qualificada. O termo que eles usam, na verdade, é uma equipe multidisciplinar qualificada, né? E essa equipe multidisciplinar vai poder, vai atestar ali se essa pessoa tem, né, um transtorno mental ou qualquer deficiência psicossocial. E aí a novidade, né, é que a pessoa, sendo atestado isso ali, essa pessoa, através dessa resolução, no artigo 4º dessa nova resolução, artigo 4º, parágrafo único, ela traz que a pessoa, que é assegurado a essa pessoa que tenha indícios de um transtorno mental, ou qualquer forma de deficiência psicossocial, a oportunidade, né, de manifestar a vontade de ela ter em sua companhia uma pessoa consigo, uma pessoa para acompanhar ela naquele ato judicial. Isso é uma novidade que não tínhamos, entendeu? E se, aí sendo, né, detectada nessa audiência ali, caso a pessoa seja verificado que a pessoa está em surto, em algum surto psicótico, algo nesse sentido. Custódia ou nas próximas? Na audiência de custódia. Na audiência de custódia, sendo verificado, né, que essa pessoa tá com algum surto psíquico, né, está em uma situação que desencadeou uma crise ali, essa resolução traz instrumentos para que o magistrado haja, né? O que ele vai fazer? Ele vai chamar uma equipe, né, da rede de apoio para tomar as medidas emergenciais de contenção dessa pessoa, o referenciamento desse paciente, né, no serviço de saúde, realizações de ações de escuta,
né, para verificar se essa pessoa consegue, né, trazer essa pessoa de volta ali dessa situação de crise que ela está. Caso não seja possível, né, a próxima situação é acionar o SAMU, né, e encaminhar essa pessoa, né, para uma unidade médica, como eu digo, hospital geral, né, unidade médica, para fazer o acompanhamento, tratamento ambulatorial dessa pessoa ali, e vai ser dispensada a audiência de custódia, né? Mas, via de regra, hoje, o reflexo prático é que não deve se aplicar essa medida penal que nós temos aí, né, para encarcerar a pessoa ou mesmo para colocá-la segregada em alguma casa de custódia. A regra agora do jogo é para ser colocá-la em tratamento ambulatorial. Acho que a preocupação, né, do senhor Misael... Eu tenho uma preocupação complementar, doutor Stuart, que é assim, o senhor mesmo, muito sábio, né, e atualizado nessa área, relatou da insuficiência de profissionais de saúde mental, de maneira a não conseguir tratar nem as pessoas adoecidas que têm as necessidades por depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, dependência química. Então a preocupação dele é que, diante de situações onde esteja no município, esteja em um bairro, esteja em uma região que nós sabemos, né, ainda mais nós que também somos do interior do Brasil, de que não vai ter essa possibilidade. Então o advogado que está acompanhando, o defensor público, vai levantar essa hipótese, mas que logicamente as outras autoridades também possam levantar. E aí, como que fica, doutor Stuart? Então, isso que acho que o senhor Misael está dizendo, a banalização, no sentido de que abriu-se a possibilidade de qualquer um levantar essa hipótese e não especifica, doutor Stuart, se é só para os casos graves. Então, fica parecendo, na leitura nossa, que não somos juristas, como o senhor, que qualquer relato de desconforto emocional, qualquer relato de sofrimento psíquico, ainda que não corresponda a uma doença grave, já justifica essa interrupção, sendo que em muitos lugares essa interrupção não vai ter o imediato ou logo depois suporte dessa equipe multiprofissional. Sim, eu entendo essa preocupação e é exatamente esse papel que essa equipe multidisciplinar qualificada deve desempenhar nesse momento aí. Essa equipe multidisciplinar qualificada, ela muito provavelmente vai ser composta por médico psiquiatra, né, para poder verificar essa situação, com assistente social, porque tem, além da questão, né, a pessoa que tem um transtorno mental, a família necessita de um acompanhamento social, né, porque nós estamos falando, veja bem, nós estamos falando de um direito humanitário, né, para uma pessoa, via de regra, nós estamos tratando de pessoa que tem um transtorno mental. Nós não vamos tratar a exceção aqui, que é a pessoa que se utiliza do artifício, né, para tentar se desencarcerar, utilizar os artifícios da lei. Mas, via de regra, a gente está tratando de pessoas que realmente têm um problema sério, têm um problema de doença que ali, a época, ao momento, né, da prática do delito, não tinha capacidade, consciência cognitiva para discernir o certo e o errado, né, e aí, quando essa pessoa é levada ali, é presa em flagrante, levada à autoridade judicial, é para se ter, né, essa equipe multidisciplinar qualificada, por isso do termo qualificada, é para essa equipe poder verificar se essa pessoa, se o relato dela, ao menos condiz com a realidade. Não quer dizer, logicamente, que essas situações, eu acredito, inclusive, que todas as situações vão ser de pessoas que realmente tenham tido algum surto psicótico ou algo nesse sentido, né? Mas para essa equipe multidisciplinar fazer essa vez de fazer essa triagem, que é para auxiliar o trabalho do magistrado ali na audiência. Doutor, você acha que a gente tem isso no serviço público hoje? Hoje um cidadão comum passar numa consulta psiquiátrica 6 a 8 meses. Isso nós estamos falando, inclusive, de capitais, cidades grandes, né? São Bernardo é uma delas, né?
São Bernardo eu acho que consegue no mesmo dia. Cuiabá acho que consegue no mesmo Também, dia. eu também acho. Então, assim, eu tenho essa preocupação, sim, e eu acho, por uma avaliação racional, 22 anos trabalhando na área, que na maioria dos lugares vai ser muito difícil ter essa assistência disponibilizada logo depois. Daí que eu acho que abre a possibilidade, porque eu gosto muito, mas muito mesmo, Dr. Stuart Rocha, ali da Lei 10.216, quando ela garante que a pessoa com doença mental tem o melhor tratamento possível, consentâneo com as suas condições. Então eu acho isso muito bonito, muito apropriado, muito adequado. Então, a interpretação que eu faço, Sr. Misael Rocha, que consegue contemplar isso, é que não tendo essa equipe especializada do serviço público, que possam ser compostas equipes especializadas do sistema privado para especialmente atender a essa parte da Lei 10.216, que o Dr. Stuart falou que a resolução complementa a Lei 10.216, de modo que o indivíduo possa ter o melhor tratamento consentâneo às suas necessidades. E muitas vezes o tratamento consentâneo não vai estar disponibilizado pelo sistema público, mas vai estar disponibilizado pelo sistema particular. E sobre essa reavaliação que diz a resolução de todos os processos judiciais que tem. Porque eu entendo assim, a partir do momento que você... eu disse que eu tenho um desconforto emocional, eu entendi dessa maneira. Eu tenho um desconforto emocional, mental, eu não estou bem, eu tomo aí uma medicação, vamos dizer, não estou dizendo, menosprezando quem toma uma fluoxetina, Sabemos. um estalopram, mas eu estou com desconforto emocional. Qualquer preso pode falar, não, eu não... Quem encarcerado está bem de saúde mental, doutor? Dr. Stuart, assim, várias vezes a minha preocupação aqui, ela coincide e sobrepõe com a do Sr. Misael Rocha, que é o seguinte, uma preocupação nossa é que a resolução traz uma conceituação em relação ao sofrimento emocional e em relação à limitação psicossocial. E nós que trabalhamos permanentemente com isso, a nossa interpretação é que o conceito ficou muito amplificado. Por exemplo, quando nós ouvimos o senhor falar aí anteriormente, nossa, mas perfeito, para o indivíduo psicótico, ou seja, para o indivíduo que está com um adoecimento mental que não condiz, que não consegue interpretar a realidade, que não consegue se controlar, estaria perfeito. Só porque quando nós lemos, quando nós interpretamos, e não somos juristas como o senhor, a maneira como foi colocado o sofrimento emocional, a maneira como foi colocada a limitação psicossocial, nós entendemos que abrange todo mundo. Acho que essa é a nossa preocupação. Ou seja, não ficou só para o psicótico, não ficou só para o indivíduo que está intoxicado por drogas. Ficou para quem tem alguma limitação psicossocial, que é, no nosso entendimento, não jurídico. Como sendo praticamente todos, Dr. Stuart. Fomos claros na preocupação que temos aqui em comum? Sim, e eu ainda adiciono mais uma preocupação a essa conversa. Essa resolução, ela também abrange as pessoas que estão em sofrimento, como o próprio texto diz, pessoas que estão em sofrimento ou com transtorno mental relacionado ao uso abusivo de álcool ou drogas. É uma situação que, né, o álcool é uma droga legalizada no país, e se a gente chegar a esse ponto aí de tratarmos o álcool também nessa situação, nós temos mais preocupação ainda, né, do ponto de vista prático, né, na aplicação dessa resolução no dia a dia. Eu compartilho tanto dessa preocupação de vocês, do doutor, do Misael, assim, eu entendo que é um desafio muito grande, porque o Poder Judiciário, ele não tem estrutura hoje, o que eu, assim, como operador do direito, como advogado, o Poder Judiciário hoje, eu digo pelas comarcas que eu atuo aqui, no Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso, de São Paulo, eu vejo que muito acontece, que não tem estrutura
para as demandas existentes. Hoje em dia, se você precisa de alguma coisa, às vezes despachar com um magistrado, você tem que agendar para falar com ele daqui tantos dias, e quando consegue, ou só consegue com um assessor, ou às vezes um trabalho que é para ser desenvolvido por um servidor, está um estagiário fazendo, ou seja, falta pessoal, falta estrutura. E eu estou falando de uma rotina que o advogado sabe. Agora, veja bem, essa estrutura que eu estou me referindo vai muito além disso. Né? Falta de pessoal, falta muito pessoal para instrumentalizar, né, essa resolução na prática, para realmente ficar bonito. Nós colocamos aqui a letra da resolução, fica muito bonito ao ler num cenário ideal das coisas, né? Fica muito bonito, parece que vai resolver muita coisa. Agora, na ordem prática, nós sabemos que tem muitos gargalos aí a serem superados ainda, né? Agora, só retomando um ponto que o doutor trouxe, havia falado, acerca das equipes, né? Da equipe multidisciplinar qualificada. Essa resolução, no artigo, deixa eu só confirmar aqui, no artigo 2º, ela traz ali as definições, né, de quem serão, do que são, dos termos que são tratados. E ali no inciso, no inciso 5º, ele trata do que seria essa equipe multidisciplinar qualificada. E essa equipe, ela poderá até mesmo ser composta, né, por profissionais, né, serviço de atendimento à pessoa custodiada, que é no caso dos presos apenados, já também, né, ou também, uma coisa que eu achei interessante aqui, a equipe conectora, né, que é uma equipe de fora do poder público, né, que poderá estar atuando nesse sentido aí. Bom? Doutor Stuart, o senhor entende que é legítimo, quando estiver no município, num bairro, num local, onde não tenha a disponibilidade da equipe do serviço público, do CAPS, da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, de que a defesa contrate profissionais de uma equipe particular para prestar esse serviço? O senhor entende que isso tem legitimidade ou isto tem algum impedimento legal para tal? Especialmente quando o senhor já notou, né, o tanto que eu gosto daquela parte ali do texto da Lei 10.216, que regula as internações, sobre o tratamento ser consentâneo às necessidades da pessoa. Então, se a pessoa tem necessidades, se o sistema público não pode prover, a minha interpretação é que ele possa contratar. E eu estou totalmente aberto, sem nenhum constrangimento por parte do senhor, de corrigir, adequar, mudar esse modo de interpretação, porque humildemente aqui, não sendo juristas, queremos aprender com quem tem o domínio da lei. Bom, doutor, como eu disse anteriormente, essa é uma resolução nova ainda, né? Ela bem nova ainda, na verdade, está bem quentinha, saindo do forno agora. Essas questões acerca do tratamento, né, como o senhor trouxe aí do tratamento, possibilidade de um tratamento médico, né, particular para essa pessoa, né, sendo custeado por essa pessoa, né, o termo correto, eu não vejo óbvio, né, mas tudo isso tem que ser requerido, né, porque, veja bem, nós estamos falando aqui, essa resolução, ela é bem ampla, que ela trata da situação desde a pessoa achada presa em flagrante lá, né, que vai ser trazida à audiência de custódia, e trata também da pessoa que vai estar em uma prisão processual. O que é a prisão processual? É aquela prisão que a pessoa está, né, segregada ali, mas ainda não tem uma sentença condenatória. Então, essa resolução também trata do que pode ser feito, abarcado nessa situação, e também das pessoas apenadas, né? Tanto da pessoa que vai ser apenada por uma situação de delito, ou uma pessoa que já está cumprindo uma pena, né? Então, essa resolução, ela contempla todo o ciclo do processo penal, bem como a execução penal como um todo. Então, assim, eu não vejo óbice, né, ao custeamento por parte da família, por parte da pessoa. Entretanto, tudo isso é uma questão processual que tem que requerer em juízo, né? Requerer ao juízo para que essas situações possam ser deferidas ou não.
Mas e No caso da audiência de custódia, como o doutor disse, você, o apenado, na hora que ele for passar para a audiência de custódia, ele pode chamar alguém da sua confiança, um médico, um psiquiatra, um psicólogo, não sei, até um perito criminal, né, às vezes. correto ou não? Olha, eu entendo que não, né? Isso aqui não está claro aqui na resolução, mas eu entendo que não, porque é uma obrigação que o Estado cria para si, né? O Estado cria para si essa obrigação de ter, porque não é só o médico, né, o médico que vai compor essa equipe multidisciplinar, vão ser vários profissionais que vão ser tratados ainda nesse manual que vai sair, né, até o final do ano, provavelmente. Então, assim, esse manual vai ser trazido, como vai ser composta essa equipe multidisciplinar. Então, o que eu entendo, ao meu ver, essa equipe é uma obrigação que o Estado criou, o Estado trouxe, a obrigação do Estado trazer, e não o particular se onerar com isso, o cidadão se onerar com isso. Até porque, de qualquer forma, poderia haver o questionamento sobre a lisura do procedimento, sobre a transparência do procedimento, porque se está sendo custeado por alguma pessoa, pode se questionar se aquela pessoa não tem interesses por trás daquilo, enfim, da atuação daquele profissional. Stuart, perceba que eu e o Sr. Misael aqui estamos bastante alinhados para para sabatiná-lo. Gostou da palavra? Acho que o Sr. Misael estava se referindo também àquela questão que o indivíduo tem a possibilidade de escolher quem possa acompanhá-lo. E aí, nessa possibilidade de quem possa acompanhá-lo, você poderia ser o profissional que já o acompanha, no consultório de psicologia, do perito criminal que em algum momento prestou algum serviço, do médico, do enfermeiro. Sim. Há essa possibilidade, sim. De acordo com o que está prescrito no parágrafo único do artigo 4º, né, fica bem claro que é assegurada a essa pessoa ela escolher, né, a oportunidade de ela manifestar a vontade dela, de ter na sua companhia uma pessoa, qualquer pessoa indicada por ela, que seja integrante do seu círculo pessoal, né, ou ainda das redes do serviço público, né, com as quais ela tenha vínculo. Vamos supor que essa pessoa faça um tratamento médico, né, contínuo ali na rede pública e se simpatize, goste de um médico determinado, ela pode indicar essa pessoa para acompanhá-la. Ou se ela decidir indicar um familiar, pode. Se ela decidir indicar um amigo, pode. Um médico. Não vejo óbvio ser isso, porque é direito garantido a ela, ela pode, conforme o texto diz, ter em sua companhia qualquer pessoa indicada para ela que seja integrante do seu círculo pessoal. Doutor Eudes, esse pessoal, esses hospitais De custódia que, pelo meu entendimento, vão ser fechados. A gente tem condição de tratar esse pessoal na rua? Tratar esse pessoal, como eles dizem aqui, um CAPS, junto com a família, junto com a sociedade? Sr. Misael, a minha compreensão, até um tanto, digamos, otimista, que o ideal seria a adequação dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátricos, antigos manicômios judiciais, era ter aumento da quantidade de recursos humanos, de profissionais atuando lá, para que as pessoas pudessem ter uma recuperação mais rápida. Porque o que eu ouço dos colegas que trabalham nessas instituições é uma quantidade muito insuficiente de profissionais para demandas muito complexas. Então, se mesmo esses hospitais com profissionais especializados em quantidade suficiente não se tem do que temos falado, discutido, ouvido, a possibilidade de prestar uma melhor assistência a essas pessoas que lá estão, então, fora, essa dificuldade vai ser ainda maior. Eu, particularmente, e aí é uma opinião totalmente pessoal, eu entendo e fico de todas as preocupações, acho que poucas vezes no encontro a palavra preocupação foi usada tantas vezes por todos os participantes, desde o entrevistador até os convidados. É a palavra preocupação. A minha maior preocupação é sintônica com a vossa também, no sentido de que a liberdade, dentro de um ano, desses indivíduos
a saída, o fechamento dos hospitais, dos manicômios judiciários, dos hospitais de custódia e tratamento em 1 ano, e para essas pessoas serem tratadas em outros ambientes, eu entendo que os outros ambientes não estão preparados para esse tipo de assistência e que vai colocar esses próprios indivíduos na rua, esses indivíduos em risco. Por quê? Quando os conhecidos, os vizinhos, os familiares souberem desses indivíduos que ainda não receberam a alta de uma equipe pelo juiz, com cessada a periculosidade, vão estar sendo mais acompanhados. Além do que, doentes mais graves têm um risco maior de não adesão, de não aceitação medicamentosa, que faz com que piorem. Essas pessoas estarão tendo acesso ou maior possibilidade de ter contato com álcool e drogas. E aqueles que têm esse histórico, aumenta o risco de recaída. E também, esses que não farão um tratamento regular, aumenta o risco, por exemplo, de suicídio. Portanto, a preocupação das preocupações, a maior que eu tenho é o fechamento dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Inclusive, na própria resolução diz que, eu até leio um pedacinho sobre a lei 10.216 de 2001, que para mim, não precisava nem disso aqui, ela deveria ser obedecida, né? Que diz sobre as internações, sobre o tratamento de pessoas com problemas de saúde mental. Vamos lá, um caso que me vem à cabeça agora, o Champinha. Hoje ele está recluso. Um cidadão daquele já foi periciado dizendo que ele não é uma pessoa segura, uma pessoa confiável para estar no meio da sociedade. E aí, Heitor? O que eu sei sobre essa história, tem muitos anos que eu não... Tem alguns anos, muitos não. Alguns anos que eu não recebo atualização, que eu não tenho atualização sobre esse caso, que ele encontra-se numa unidade chamada... Pelo menos se encontrava, numa unidade chamada experimental, em que ele estaria recluso exatamente por conta de ainda não ter cessado a sua periculosidade. A minha compreensão, mas quem vai dar a palavra final sobre isso é o Dr. Sturt, pelo amor de Deus. Então a minha compreensão técnica, que na aplicação da resolução, essa unidade, como ela é similar, como ela é equivalente, como ela é muito próxima do modelo do manicômio judiciário, do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, se estes vão ser extintos, que essa unidade também, sei lá que ele está e se é que ela continua existindo, automaticamente também, de maneira interpretativa, eu entendo que ele também não poderá ser mantido essa unidade. Realmente, mais uma vez, a utilização dessa palavra. A preocupação é exatamente nesse sentido. Se essa instituição ela tiver um caráter, como utilizado pela própria resolução, caráter asilar, né, de asilo da pessoa, ela realmente deve ser também encerrar as suas atividades. E com isso, né, pessoas como esse tratado aí, deve vir a sair sim de lá. Uma questão boa aqui para discutirmos, né, bebermos mais dessa fonte de conhecimento, é sobre o risco de desencarceramento. Voltando àquela questão ali que eu acho esse termo muito forte, muito moderno, até ultramoderno, que é a reforma psiquiátrica do sistema. Não é a reforma psiquiátrica dos hospitais psiquiátricos. Não é a reforma psiquiátrica dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Não é a reforma psiquiátrica da psiquiatria. É a reforma psiquiátrica do sistema judicial. Então, não sei se eu estou aplicando um entendimento exagerado do que juridicamente as palavras estão dizendo, ou se realmente é esta aplicação interpretativa do leigo. Acho que isso a gente precisa saber e também de ver com o Dr. Sturt como que ele entende que isso vai facilitar o desencarceramento de pessoas que estariam ainda cumprindo as suas penas ou que estejam em prisão preventiva, em prisão temporária. Via de regra, né, a pessoa com transtorno mental, ela não é para estar em estabelecimento prisional. Ela não é para estar em nenhum estabelecimento prisional. Isso é o que essa temática, ela vem de longe, já vem de longa data, né? E o Brasil, inclusive, foi condenado, a sua primeira condenação
na Corte Internacional de Direitos Humanos, que foi um dos motivos, né, ensejadores dessa resolução que nós estamos comentando. Que foi o caso, se eu não me engano, no Pernambuco, que o cidadão em transtorno mental foi preso, né, no hospital psiquiátrico, e ali isso aconteceu em 1999, e ele veio a falecer ali por maus tratos. E somente em 2006 o Brasil foi condenado na Corte Internacional sobre essa situação e dando essa diretriz para que o país fizesse, né, essa resolução para instrumentos legais para fechar, a palavra correta é essa, mas para fechar os hospitais que tivessem natureza asilar, instituições que tivessem natureza asilar, sejam hospitais ou casas, né, antigas chamadas casas de acolhimento ou casas de custódia, eram para ser fechadas. E essa resolução, ela trouxe uma data específica, né? Ela colocou um prazo para tudo isso. Ela colocou aqui que, no artigo 18, ela coloca aqui que no prazo de 6 meses, né, a contar da publicação da resolução, a autoridade judicial ela não poderia mais, ela teria que determinar a interdição parcial desses estabelecimentos ou dessas alas e instituições congêneres aí. E em até 12 meses, né, até 12 meses, a partir da data da publicação, da data de entrada de vigor, na verdade, da resolução, a interdição total e o fechamento dessas instituições. Então, veja, nós temos aqui, primeiro ponto, que não era para as pessoas que são acometidas, né, que estão acometidas de um transtorno mental, estarem numa unidade prisional, né? Isso já é um assunto pacífico, não era para estar. Entretanto, acontece muito, tem muita gente, né, com transtorno psíquico, transtorno mental, achada em unidade prisional. Nem mesmo, essa resolução deixa claro que nem mesmo o tratamento para ser feito ambulatorialmente na enfermaria dessas unidades prisionais não é para ser feito, né? Então, assim, a regra é que as pessoas já não eram para estar ali, né? Não era para estar, era para estar em alguma casa de custódia, que agora, a regra era essa, agora já mudou, né? Agora já não é mais. Preferencialmente, agora essas pessoas é para terem o tratamento ambulatorial, né? Por mais que haja socialmente a reprovabilidade da conduta que essas pessoas praticaram, a letra da lei trata como se doentes fossem, né? Então, não os trata como criminosos, mas como pessoa doente que não tinha capacidade cognitiva de, à época do fato, no momento do fato, discernir da realidade e discernir que estava praticando algo ilícito. Então, a lei trata dessa maneira. Entretanto, a reprovabilidade, a preocupação minha enquanto cidadão, preocupação minha enquanto pessoa comum, né, que acordo todo dia e vou para a rua, a minha preocupação realmente é o desencarceramento dessas pessoas, porque a partir do momento vamos aplicar o que tem que ser aplicado à letra da lei. Vai tirar essas pessoas do regime, do sistema prisional. Vamos colocar onde? Se não pode colocar em hospital psiquiátrico, que vai ser fechado, casa de custódia vai ser fechada, e para onde vão essas pessoas? No máximo, a resolução ela deixa bem claro, né? No máximo, que é uma medida excepcional, absolutamente excepcional, a internação provisória. E essa internação, ela é para ocorrer onde? Em hospitais gerais. Então, é preocupante, sim, é uma situação que preocupa muito, né? Porque você está tratando, enquanto você está no hospital geral, e nós temos ali pessoas que estão com algum transtorno mental, né, e estão sendo tratadas ali próximo, é uma coisa, mas e uma pessoa que, embora, né, portadora de um transtorno mental, mas que cometeu alguns crimes, e crimes aqui a gente pode estar falando de um furto, ou pode estar falando desse caso que está acontecendo agora, do primeiro que aconteceu lá em Santa Catarina, né, do cidadão que pulou o muro de uma creche e esfaqueou crianças, né? Claramente, evidentemente, essa pessoa não está no seu juízo normal. Não é possível que uma pessoa em sã consciência vá praticar o que ele fez. Não é possível. A gente conceba que isso é normal. Ele não estava em sã consciência, ou em um surto psicótico, ou sei lá o quê, né? Mas isso é só uma equipe que pode
dizer. Mas cidadão, pessoa como ele, né, não vai estar segregado, mas não, vai estar num tratamento ambulatorial, né, junto do hospital. Então, veja, você chega, precisa de um atendimento médico numa unidade, né, com você, como pagador de impostos, vai ali, precisa de um atendimento médico e se depara ali, estando ao mesmo lado, porque estrutura hoje não tem, né, como vai ser feito isso? Ao mesmo lado, como que vai ser feito esse tratamento? Pessoa que chega ali e você não sabe sequer que crime cometeu, pode ter cometido um furto, como eu disse, ou uma barbaridade como essa e o risco que está se expondo à coletividade a tudo isso, eu não sei, né? É bem complicado mesmo. Mas Eu entendi que não só as pessoas cometeram crime que estavam com algum problema mental, mas também os que já estão presos por outros crimes que estão lá dentro com um problema, que eu volto a falar, quem está encarcerado deve desenvolver algum tipo de problema. Não é possível você ficar dentro de um lugarzinho 3x3, preso, tudo bem que você roubou, matou, homicídio, mas a pessoa deve desenvolver algum distúrbio ali, doutor. Não é possível. E a lei acho que vai ver esse tipo de caso também. A população carcerária, eu sempre costumo lembrar quando o então ministro da Justiça, doutor José Eduardo Cardoso, falou publicamente, ministro da Justiça, salvo engano da presidente Dilma, ou presidenta, né, Dilma, que ele preferia morrer, se ele tivesse que cumprir pena, ele preferia morrer do que cumprir pena no sistema penal brasileiro. Portanto, quando o ministro da Justiça fala publicamente isso, automaticamente a nossa compreensão é que o sistema prisional é altamente adoecedor, mentalmente. E, inclusive, nós temos algumas pesquisas demonstrando isto. Por tudo isto, então, novamente, doutor Stuart, quando nós lemos ali, nós leigos de lei, a questão do conceito que se colocou para sofrimento emocional e para alimentação psicossocial, parece, pelo menos no primeiro momento, que a aplicação desse conceito, se não serve para todos, provavelmente não serve para todos, mas serve para uma quantidade enorme de pessoas. Realmente preocupação isso, né? Porque eu entendo que o conceito ele ficou um tanto quanto genérico, né? E vai acabar, vai tendo que ter uma delimitação em tudo isso, como que isso vai ser aplicado, o que vai ser entendido como um verdadeiro transtorno mental, porque é exatamente o que o Misael falou. Qualquer pessoa que seja encarcerada, né, que seja segregada da sua liberdade, bem, nós somos seres humanos que temos por natureza a liberdade. Nós tanto que não é crime, para você ter ideia, não é crime você tentar a sua liberdade, é tentar fugir, né? Não é crime você tentar ficar livre, porque é o anseio do ser humano a liberdade. Agora imagina, a pessoa que está segregada de liberdade ali, tá num cubículo, sem ventilação, sem iluminação, sem alimentação adequada, a pessoa está num ambiente muito desfavorável. Eu entendo que essa pessoa facilmente vai desenvolver algum transtorno psíquico. Eu entendo, olha que eu não sou profissional da área, mas eu entendo que dentro dessas condições, né, do sistema carcerário hoje, essa pessoa facilmente vai desenvolver algum transtorno. E aí vem a preocupação. Quem hoje no sistema penitenciário, no sistema carcerário, estaria com alguma espécie de transtorno e que por conta disso não seria colocado em liberdade, né? Então eu entendo que vai haver alguma parametrização, sim, do que seriam esses transtornos, de como vai ser entendido isso tanto pelo Poder Judiciário como pelas equipes aí que vão fazer esses acompanhamentos. Outro ponto, eu vou falar um pouquinho sobre drogas, né? Aqui diz que até mesmo quem é viciado numa droga, ou quem até mesmo, aqui diz que até mesmo quem às vezes praticar algum tipo de crime,
ele não pode ser submetido a um tratamento involuntário. O que a gente faz? Nós temos aqui um caso raro em São Paulo, né? Que é a Cracolândia. O que a gente faz com um cidadão? Eu sei que aquele cidadão está num sofrimento mental tão grande que ele não consegue sair daquela prisão que ele está. Acho que ele não tem mais nem discernimento o que é viver. Não é possível, doutor. Eu não vejo... E eu não vejo outra saída a não ser uma internação involuntária. E por quê? Porque o CNJ agora diz que a pessoa não pode ser encarcerada involuntariamente, não pode ser tratada involuntariamente. Nem... Aqui diz que até o tratamento, né, medicamentoso tem que ser comunicado a essa pessoa. O que a gente faz, doutor, nesse caso? Assim, eu acho que a grande esperança do Dr. Stuart, e acho que deve ser a nossa também, até porque se ele tem essa esperança, nós também devemos tê-la, né? Que é que a parametrização, adorei a palavra, doutor, que na parametrização, quando for ser elaborada essa cartilha, esse manual, ou nome que equivalha, para como será essa aplicação aí nos próximos meses, que possa ter classificações de gravidade e adoecimentos. Ou seja, na medicina, de maneira geral, nós classificamos câncer, pneumonia, fratura, doenças mentais, nas intensidades leve, moderada e grave. Há uma quantidade significativa de pessoas com adoecimentos mentais classificados como graves, com dependência química de álcool, maconha, cocaína, crack, medicamentos, grave. Então, a esperança, Sr. Misael, é que nesta chamada parametrização ali pelo Dr. Stuart, que possa ser lembrado que não é possível ser genérico tendo algumas situações de gravidade, cuja gravidade leva o indivíduo a uma incapacidade, ainda que temporária, de compreensão do que é melhor para ele e de risco de ofensa a outros por incapacidade de autodeterminação. Então, a esperança que pelo menos possa ter um registro de que casos graves possam ter garantido o tratamento contra a vontade. Até porque, Sr. Misael, depois de 2 décadas atuando na área, há um temor muito grande, e eu já tive esse temor, e até das famílias, assim, se trata o indivíduo contra a vontade dele, quando melhorar ele vai ficar revoltado contigo? Costuma ser o contrário. O indivíduo está tão mal que não consegue compreender e se controlar, que quando ele é tratado e que ele volta a compreender a realidade, ele tende a ficar agradecido e reconhecer aquele que o tratou, inclusive contra a vontade. Então a esperança é que na parametrização os casos graves possam ser exceção a isso. O doutor acredita que esses casos, como eu cito a Cracolândia, que esse pessoal tem cura, doutor? Tem algum tratamento que traga aquela pessoa de volta a ser a ser o que era, ou a metade do que era? Eu vou dar uma resposta bastante genérica, que é assim, geralmente as pessoas com adoecimento mental grave, como esse aí que o senhor está dizendo, que numa população de rua gravemente adoecida, por drogas, por outras questões sociais muito complexas, geralmente lógico que isso aqui é uma generalização, é 1/3, 1/3, 1/3. Significa o quê? 1/3, quando dos que são adequadamente tratados, se recuperam e voltam para suas vidas familiares, de trabalho e assim por diante. 1/3 fica naquela situação muito erroneamente chamada de porta giratória, que trata, piora, melhora, trata, piora, melhora, trata, piora, melhora, como se fosse uma porta giratória, que é um termo, às vezes, usado de maneira muito impertinente e até preconceituosa. E 1/3, infelizmente, tem os piores desfechos possíveis, como, por exemplo, serem vítimas de morte violenta. E eu chamo aqui de morte violenta desde cair do andaime, a pessoa está em tratamento, intoxica, sobe para trabalhar no andaime e cai, desde a ser vítima de violência, desde a ser vítima de acidente de trânsito, desde a ser vítima, porque o indivíduo não tratado de uma doença mental e da dependência química, ele tem um risco maior de quê? De infarto, de derrame, de embolia. Então, geralmente é 1/3, 1/3, 1/3 dos que recebem tratamento. 1/3 recupera, 1/3 fica nesse vai e volta das recaídas e 1/3 tem morte precoce. Doutor Stuart,
O que diz a lei nessas internações voluntárias? Né, ela não... Até mesmo a lei do que regulamenta as internações, que eu estava dizendo, a 216. 10.216, essa resolução não vai passar por cima dela? Entendi o doutor Sturte falando que se complementa. E aprendi, isso eu não sabia. Doutor, nossa, esse é um dos aprendizados da noite. Eu achava que resolução ela sempre estava abaixo da lei. Então eu entendi que a resolução ela era hierarquicamente inferior à lei 10.216. E aprendi que, sendo do CNJ, tanto é quem assina, o titular da resolução, é a presidente do STF, ministra, excelentíssima senhora doutora Rosa Weber. Então, aprendi isso e repasso a pergunta aí pro doutor Sturte. Doutor, se aqui diz que vai se acabar com o hospital de custódia, então a lei que regulamenta as internações psiquiátricas, o que vai acontecer com elas? Veja bem, existem pessoas, né, que que têm algum transtorno mental, que têm um transtorno psíquico, que não cometem nenhum delito, né? E essas pessoas, né, são tratadas ali, a questão dessas pessoas são tratadas na Lei 10.216, tá? A resolução, ela trata exclusivamente das pessoas que tenham um transtorno psíquico e que cometam um ato, né, tipificado como crime, como delito, e aí como essa pessoa vai ser enxergada e como ela vai ser tratada pelo Poder Judiciário. Então, a resolução não vai falar sobre a possibilidade ou não de internação de uma pessoa que não tenha cometido nenhum delito. A resolução é específica sobre esse assunto. Tá? O senhor falou da complementariedade, interessantíssimo, é porque na Lei 10.216 não se trata claramente da questão dos doentes mentais com repercussões jurídicas. Então, complementa nesse sentido da temática repercussão jurídica ser amplamente, não sei se a melhor palavra é essa, organizada, formalizada, registrada. Isso, exatamente. Essa resolução, ela tem o cunhão, o objetivo, né, de trazer essa complementação aí, né, e uma certa atualização das rotinas, né, de como vai ser tratada, né, a pessoa que tenha deficiência, né, e foi achada cometendo algum delito. Porque, veja bem, por que você vê eu sempre falando da pessoa que cometeu um delito? Porque quando nós falamos de crime, basicamente, para que se exista o crime no termo legal, há um tripé ali, legalmente falando, né, de requisitos para ser considerado algo como crime, né? A tipicidade da conduta, né? E um dos pilares é a culpabilidade. E dentro da culpabilidade está a capacidade dessa pessoa entender o quê? O que ela está praticando. Que essa pessoa que tem um transtorno mental, ela não tem essa capacidade. Então, logo essa pessoa, ela é o quê? Ela está ausente nela a culpabilidade. Ela não pode ser culpada porque não tinha capacidade cognitiva de discernir o que era certo e errado naquele momento. Então, por conta disso, né, no processo penal, quando a pessoa é achada cometendo um delito como esse, a gente, né, ela não vai ser, ao final, ela não vai ser condenada pelo delito, tá? Ela vai ser uma sentença absolutória imprópria, na verdade, que vai falar para ela, olha, você não cometeu um crime, mas eu vou te impor algumas medidas de segurança. E qual é essa medida de segurança? Que é aquelas duas que nós falamos lá no começo, que é a internação ou o tratamento ambulatorial. E hoje, a novidade que essa resolução traz é que, preferencialmente, é para se ter o tratamento ambulatorial. O caso da internação é algo excepcional, né? Então, assim, toda essa situação, ela traz o quê? Nós temos que partir do pressuposto que essa pessoa que foi achada cometendo um delito, né, ali, ela não vai ser entendida como uma criminosa, né? Ela é entendida como uma pessoa doente
que cometeu o delito tipificado na lei ali, mas que por conta da ausência de capacidade, né, cognitiva ali no momento, ela não vai ser considerada criminosa, ela é considerada uma pessoa doente que cometeu um ato. E, inclusive, no que couber, né, essa resolução ela se aplica até mesmo aos menores de idade, né, quando achados cometendo atos infracionais que também sofrem de transtornos psíquicos. Doutor? Alguma pergunta? Eu estou muito feliz com esse nosso encontro aqui, muito esclarecedor, muito enriquecedor. Eu consegui tirar muitas ignorâncias, muitos entendimentos errôneos que eu tinha com esse banho de cultura aí do Dr. Sturt. Estou muito feliz com a oportunidade de ter estado aqui para colaborar, mas muito mais para aprender. Dr. Sturt, eu que agradeço aí a presença, participação sua, a do Dr. Elde, que vocês dois são, sim, eu sou fã de vocês, falo do Dr. Elde, depois da mãe, né? Eu sou o segundo fã. Depois das mães, eu sou o segundo fã. Eu quero convidar aí todos para curtir os nossos canais sociais, né? YouTube, Instagram, Facebook. Dr. Sturt, tem alguma consideração, alguma pergunta? Sim, só as considerações finais mesmo. Agradecer o convite, agradecer essa oportunidade de dividir esse momento aqui com o Dr. Eudes, aqui, com você, Misael, poder falar um pouco, né, sobre essa resolução, né, e a importância de que não só os operadores do direito, né, mas toda a sociedade civil organizada, médicos, escolas de medicina, né, escolas, academias de direito, enfim, toda a sociedade civil tome conhecimento, porque isso vai ter, essa resolução vai ter um impacto social muito, na prática, muito abrangente na nossa realidade, né? Porque nós estamos falando aí de uma população que o doutor sabe dizer muito melhor que eu, que estudos recentes mostram que tem aumentado exponencialmente o número de pessoas que têm algum transtorno mental, que esteja sofrendo, né, acometido de algum problema, algum transtorno mental. Então, assim, essa situação que essa resolução traz, ela é preocupante e porque vai trazer um impacto muito grande na sociedade. Então, assim, eu fico feliz, fico contente de poder ter contribuído um pouco, de poder também aprender um pouco com o doutor, com as suas falas, doutor, maravilhoso. Eu agradeço pelo convite, coloco minha disposição aqui no que precisarem. E, pessoal, é isso aí. Espero que a gente tenha mais bate-papos como esse, né, Dr. Sturt? Com certeza, estou à disposição. Agradeço, vamos aguardar agora essa regulamentação, como vamos se dizer, né, essa cartilha para o sistema judiciário tomar um norte aqui sobre essa resolução. E quero agradecer mais uma vez vocês, Dr. Sturt, Dr. Eudes, e um abraço para todos e até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.